Desde muitos anos atrás, na floresta amazônica, em vários territórios de vários estados do Brasil, existem lendas assustadoras sobre uma criatura chamada de Mapinguari. Muitos já devem ter ouvido falar do Mapinguari, mas na maioria das vezes, provavelmente foram versões falsas do Mapinguari. Muitas vezes a história do Mapinguari é contada como se ele fosse uma criatura humanoide com uma boca no meio da barriga, pelos espalhados por todo o corpo. E é isso, é uma versão sobrenatural, algo que parece irreal na primeira vez que a gente ouve e pensa, se trata apenas de uma história infantil que fala sobre os perigos da mata, proteção, respeitar a natureza e sempre tomar cuidado com a natureza e os perigos que tem nela. Mas essa versão não é a real. Não é a real. E quando a gente ouve a versão real, fica muito mais assustador. Algumas tribos indígenas de alguns locais, principalmente próximo do Mato Grosso, contam relatos sobre versões do Mapinguari um pouco diferentes, e essas versões são consideradas por muita gente como sendo a versão definitiva do Mapinguari. Essas tribos dizem que o Mapinguari é uma criatura humanoide, peluda, e que parece muito mais com o pé grande. Para quem conhece criptozoologia e mitos norte-americanos ou mundiais, o pé grande e a Yeti são criaturas muito famosas em algumas localidades do mundo. O pé grande nos Estados Unidos e o Yeti na Ásia, na região do Tibete. Mas no Brasil tem o Mapinguari, que algumas lendas dizem que seria parecido com o pé grande. Ou parecido com o pé grande, ou também parecido com a preguiça gigante, que habitava no Brasil há milhões de anos atrás, na Era do Gelo, e antes da Era do Gelo ainda. Habitava nas florestas do Brasil e era uma criatura gigantesca, com garras gigantescas e que era bem feroz. E essas lendas dizem que o Mapinguari seria mais parecido com essas alternativas, assim. Ou um tipo de pé grande com garras, ou algo mais próximo da preguiça gigante. E essas lendas são muito mais assustadoras. Elas relatam extrativistas de açaí que foram no meio da mata amazônica e se sentiram observadas e perceberam que realmente estavam sendo observados por criaturas desconhecidas na mata, criaturas que tinham olhos vermelhos durante a noite, criaturas que movimentavam a vegetação com um peso muito grande, um peso muito maior do que qualquer animal que existe na Amazônia hoje em dia. E essas criaturas estavam ali observando. Essas criaturas ficavam só aguardando a hora certa para atacar. E realmente muitas lendas, relatos de pessoas da região norte do Brasil falam sobre ataques de Mapinguari. Não são somente histórias infantis, eles falam realmente de ataques. Ataques que envolveram criaturas desconhecidas, muito grandes, muito ferozes e que não tinham medo do ser humano. Esse é o que mais assusta as pessoas, quando um animal não tem medo do ser humano e não se importa em atacar o ser humano. E esse seria o caso do Mapinguari. Então, tomem cuidado com o Mapinguari, não se exponham à mata, fiquem de olho no que observa vocês à noite e torçam para que o Mapinguari no fundo seja somente uma lenda. Caso contrário, eu acho que todos nós estamos em perigo, grande perigo.